nós te pedimos. Ainda estamos nessa jornada chamada vida. Ainda estamos nesta terra, como diz a sua palavra, que murcha e pranteia todos os dias. Ainda temos a carne, Satanás, o mundo, a velha criatura. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos alistar, e não somente isso, nos dar o poder e a autoridade para vencermos em circunstâncias. Queremos te pedir, ó Deus, para que a palavra de hoje não seja apenas em caráter informativo, mas caráter de disciplina, meu Senhor. Que venha corrigir, que venha exortar e que venha ensinar. Todos nós, alguns estão passando por desertos, outros não. Mas que essa palavra seja guardada pelo teu Espírito, para que quando o deserto bater a porta, o Espírito Santo possa ter a palavra necessária para poder trazer a vitória. Então nós te pedimos, meu Senhor, que essa palavra venha como semente e venha cair em terreno fértil e arado e abençoado e possa germinar para a sua glória e possa frutificar no momento exato. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Você sabe que amanhã nós temos o último dia do culto de Outubro Rosa. A última segunda-feira está sendo uma bênção, tratando emoções para curar corações. Na quarta-feira nós temos culto de campanha, logo já vamos começar a campanha do final do ano e o começo do ano que vem. Quinta temos tarde da bênção. E sexta-feira nós temos oração, sábado jovens, domingo de manhã. Domingo que vem não temos escola dominical, mas temos o culto de consagração porque é a ceia. Viu? Então domingo que vem é culto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Podemos assentar abrindo comigo em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, vá lá comigo. Eu preciso que você abra para que eu possa explicar o que nós vamos tratar esta noite. Êxodo 16. Abriram? Quem abriu, diga amém. Amém. Olha aqui para mim agora. Em João, Jesus diz assim: o Pai deu o maná, mas eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Jesus disse: eu sou o verdadeiro pão que alimenta as almas de vocês. Eu sou o pão que sustenta vocês. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Nós vamos falar sobre o maná, mas nós não vamos falar que o maná que nós vamos nos reportar aqui é o Senhor Jesus. Combinado? Combinado? Nós vamos falar do maná, que é a sustentabilidade emocional e espiritual. Você viu o que aqui Paulo diz? Todos comeram de uma mesma comida espiritual, ou seja, Paulo estava falando do maná. Então nós vamos falar do maná como um alimento emocional e espiritual na hora desértica, na hora do deserto. Pergunta para o seu mundo do lado, você entendeu? Nós não vamos aqui abordar Jesus como o maná, como sendo Jesus o pão, não. Vamos falar do maná, que é essa mesa que nos é posta na hora da aflição, em que nós precisamos de recursos, tanto emocionais e quanto espirituais, quando estamos aonde? Passando por momentos difíceis, por horas difíceis. Nós vamos falar sobre algumas regras quando você está no deserto, passando pelo deserto. Quem sabe você diz: hoje a palavra não é para mim, eu não estou no deserto. Que bom para você. Só que você tem que guardar essa palavra e prestar muita atenção, para que quando você passar, o Espírito Santo possa ter recurso para validar a sustentabilidade sua na hora difícil.
Então existem algumas regras quando eu e você passamos pelo deserto, para que nós estejamos sustentados. Você já viu um crente que passa por uma hora difícil da vida, e ele parece que ele está desmanchando igual uma gelatina no sol quente? Você já viu? Que ele está derretendo, desintegrando. Ele começa, e ele vai, e ele fica. Você já viu? E você já viu também um crente que quando passa por um deserto, uma situação difícil, você olha para ele, ele parece um leão. Ele fica mais forte do que nunca. Ele fica arrojado. Lá na casa dele, ele é um cordeirinho. No altar. Um cordeiro rendido, prostrado. Mas diante da adversidade, ele é um leão. Você já viu? Por quê? Para que você resista na adversidade, eu estou mancando, não se preocupa, tá? Não é nada. Ontem eu não pude alguns compromissos, porque eu não pude tirar o pé de onde eu estava levantada, mas hoje já dá para andar mais ou menos. Agora presta atenção, o que você precisa entender, o que eu preciso entender, é que, para que eu e você possamos passar por períodos desérticos, dessa maneira, robustos, alimentados, e não sermos vencidos por Satanás, porque quantas pessoas que passaram por momentos desérticos e se tornaram ressentidos, amargurados, revoltados, quantas pessoas? Você conhece muitas, que até se desviaram, até apostataram da fé. Por quê? Porque existem 7 regras no deserto. E se você não obedecer essas regras, você vai perecer. Essa mensagem, você deveria ouvir ela direto. E quando você estivesse passando pelo deserto, você deveria comê-la fio a pavio. Quais são as regras quando você passa pelo deserto com respeito ao maná, a sustentabilidade, para que você passe por períodos desérticos firme, inabalável, robusto, crente? Porque o período desértico passa. Diga amém, se não fosse assim, só a graça. Êxodo 16, partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está em Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, quer dizer, a comida durou esse tempo aí, tá? Até o mês segundo do 15 dias, depois de sua saída da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão do deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Esse povo que estava cantando, esse povo que estava celebrando, esse povo que estava jubilando, agora está murmurando. Deixa eu te dizer uma coisa, no deserto, existe uma coisa que o deserto consegue tirar de você o pior. O Senhor diz assim, na terra seca eu conheci seu coração. O deserto consegue tirar de você o pior que existe. O rebelde vai manifestar rebeldia, o soberbo vai manifestar soberba. O deserto, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele espiritual, seja ele o que for, ele vai tirar de você o pior. Isso é fato. Até para quê? Para que você olhe e aquilo que existe dentro de você. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, no deserto, você se desconhece. No deserto, você tem manifestações horríveis. Então, o que a gente olha aqui? A gente vê o quê? A gente vê primeiro a desvalorização da libertação. Antes nós teríamos morrido, a gente queria desejar, teria morrido lá no deserto, que Deus lá no Egito, que Deus nos matasse lá. Quer dizer, aquele povo que viu o Mar Vermelho se abrir e o exército inteiro do Egito sucumbir, aquele povo que desfrutava agora de uma libertação, quer dizer, o Deus que abriu o Mar Vermelho não é responsável, o Deus que me tirou das trevas, Ele não vai mudar essa situação? Vai. O Deus que me tirou das garras de Satanás, Ele não vai, e Ele vai fazer. Ele vai fazer, mas no tempo dEle, da maneira dEle. A questão do deserto é que necessidades básicas fazem com que pessoas fiquem revoltadas.
A questão do deserto é que as pessoas começam a olhar para as coisas pequenas, para as coisas ínfimas. Esse é o problema do deserto. Eles se esquecem do mar vermelho que se abriu, eles se esquecem das grandezas que Deus fez, desvalorizando a libertação. Segundo ponto, descontentamento. Diga, o descontentamento engrandece o passado e diminui o presente. Lá no Egito que eu era feliz. Lá quando eu, isso aí não é sábio dizer. O deserto, ele faz com que algumas pessoas fiquem descontentes. E o descontentamento, o que ele faz? Ele maximiza o passado. Eu era feliz e não sabia. E que mais? São tantos chavões e tantas coisas. O deserto faz isso. Ele faz você diminuir as coisas presentes, os milagres presentes, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem trabalhado. O deserto faz com que as coisas negativas do hoje se tornam gigantescas. E você começa a se esquecer do quanto você estava sofrendo no passado, do quanto sentença de ruim existia em você no passado. Por quê? Porque barriga cheia. Quero falar sobre a primeira regra que você precisa observar no deserto. Versículo de número 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se andam em minha lei ou não. Primeira, como é que é mesmo o Pai Nosso? Ora aí o Pai Nosso. Pai Nosso, santificado, venha a nós, seja feita, assim na terra. Próximo. Nos dai amanhã? Hoje. Primeira regra e lei no deserto. O pão é dado só para aquele dia. Essa é a primeira regra base. Você vai precisar confiar que a alegria de amanhã vai vir amanhã, que a confiança de amanhã vai vir amanhã, que a certeza, que a porta aberta, que mais? Que o milagre, que a operação de maravilhas, e que mais? Que se espera? Virá amanhã, o pão nosso de cada dia. O Senhor diz, todos os dias, eles irão colher o maná para aquele dia. Basta cada dia o seu? Pronto. Quando você está passando por uma aflição, quando você está passando por um período desértico, você precisa entender, graças a Deus, mais um dia eu não murmurei, mais um dia eu não me rebelei, mais um dia eu recebi graça. Mas e amanhã? Amanhã não sei, amanhã é outro dia. O que acontece no deserto é que Satanás fica enchendo a sua cabeça, dizendo, vai acabar, não vai ter, você está vendo a sua situação, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser a semana que vem? Se está ruim agora, vai ficar péssimo, já não está muito bom, vai ficar terrível. Satanás começa a trabalhar na sua mente. Ele começa a fazer com que você saia da interpretação correta que Deus quer que você tenha. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Você não vive 10 dias de uma vez. O que nós precisamos entender é que quando estamos passando pelo deserto, o maná vem diário, e nós todos os dias temos que ter o trabalho, vamos dizer assim, de sair para recolhê-lo. E não adianta você querer ter inúmeras reservas. Eu tenho muita alegria, eu tenho muita fé, eu tenho muita certeza. Não, é só a medida para aquelas 24 horas. Dá para entender? Dá para você entender? Que quando você não está no deserto, meu irmão, você planta, você colhe, e é uma bênção, e você colhe a colheita do outro também junto, e você colhe o que você plantou há 2 anos, há 4 anos, há 10 anos. Por quê? Porque você já saiu daquele período desértico, então é tempo de colheita, é tempo de colheita, é tempo de colheita. Mas quando você está no deserto, você tem que contar com aquilo que vem do céu.
Você tem que contar com a misericórdia diária, com o favor diário, com a graça diária. E aí você termina o dia, e você respira fundo, e você diz: Deus, obrigado, mais um dia. Mais um dia, sua graça não me faltou, seu favor, seu amor, seu carinho, o Senhor me protegeu, o Senhor me preservou, o Senhor não permitiu que os meus sentimentos me defraudassem, o Senhor não permitiu que os pensamentos ruins da minha mente acabassem denegrindo a minha fé, o Senhor me deu sustentação durante este dia. Esse é o deserto, meu irmão. É muito bom quando você está fora dele. Você colhe, você enche os seus celeiros, você doa, você vende, você dá. Agora no deserto, é só a porção para aquele dia. Você chega no final do dia, e você olha, acabou, não tem. Às vezes você dorme chorando. E amanhã, Deus? E amanhã, Deus? E amanhã? E no dia seguinte, antes do sol nascer, lá está lá o seu maná de novo. Lá está lá o seu maná de novo. E mais uma vez, Deus olhando para você e dizendo: você confia em mim ou não? Você prestou atenção no versículo para ver se eles me obedecem ou não? Que obediência é essa? Era confiar que todos os dias, ao abrir as portas, ou tirarem as tendas estendidas e tirarem a cortina das tendas, ali estava o maná diante deles. Quando eles dormiam, Deus estava preparando o pão para eles. Você confia nisso? Aí para que tanta ansiedade, para que tanto desespero, para que tanta urgência e para que tanta instabilidade em querer estar dentro do conselho do Senhor? Tem gente que quer estar dentro do conselho do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero estar dentro do teu conselho, porque eu quero saber tudo, eu quero saber o que o Senhor vai fazer e o que não vai fazer, eu quero saber o quando o Senhor vai fazer e de que maneira eu vou estar quando isso acontecer. Primeira regra do maná: todo dia a porção cotidiana, só para aquele dia. Pastora, eu não gosto muito de passar pelo deserto. Acha um que goste. Acha um que goste. Diz que remédio ruim é que sara, né? Qualquer dia eu explico para você o benefício do deserto, tanto na minha vida quanto na sua vida. O deserto, ele é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual, para que nós conheçamos a Deus. E todos nós temos fases desérticas. Segunda regra, eu quero só continuar lendo o texto com você. E acontecerá no sexto dia, versículo 5, que prepararão, que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés, Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Ou seja, esquece, acabou, vai voltar mais. Amanhã vereis a glória do Senhor. Diga: o maná é a glória do Senhor. Porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmureis contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Diga assim: no deserto, ninguém é culpado. Eu vou dizer de novo: até o teu cachorro te estranha e te morde. Ninguém é culpado. Não adianta. Moisés olha e diz assim: a culpa não é minha nem de Arão. Não adianta vocês se levantarem contra nós. Levantando contra nós, vocês estão se levantando contra Deus. Nos momentos difíceis da sua vida, não adianta você querer encontrar um culpado. O assunto é entre você e Deus. Não tem nada a ver com ninguém. Por favor, em nome de Jesus. Senhor, se chegou até a mim, é porque passou pelo seu almoxerifado. E o Senhor vai transformar em glória. E o Senhor vai pegar isso aí e transformar para o meu bem. Ou eu creio na palavra ou eu não creio na palavra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que amam a Deus.
que são glorificados, aí você fica emburradão. Empurra com o anjo, empurra com o Espírito Santo, empurra com a palavra. É que eu não vou na igreja, eu não vou prestar atenção na palavra, eu não vou orar, eu não vou quebrantar, eu não ouvi canções de quebrantamento. Fica emburrado. Não se tem mais grandes peixes que te engulam e que te levam na direção exata. Se você não ouvir o Espírito Santo, o que se poderá fazer por você? É isso que nós temos que entender. Por favor, tudo que acontece comigo ou com você foi esquematizado e planejado. Por isso, tudo que acontecer com você vai contribuir para o teu bem. E Satanás fica odioso com isso, porque até às vezes nas brechas dele, até mesmo nas brechas que ele tem, até mesmo nos dardos que ele coloca, o Senhor chega lá e diz assim: peraí que eu vou transformar isso para o bem do meu filho e da minha filha. Ele ficou odioso com isso, porque todas as coisas, quando o filho e a filha de Deus chega diante do Senhor dizendo: Senhor, eu pequei e eu me arrependo, então o Senhor diz: peraí que eu vou transformar isso para minha glória e para meu favor. No deserto não há culpados. Não, existem responsáveis. Você é responsável pelo seu e eu sou responsável pelo meu. E nós diante de Deus. Então, ninguém é culpado. Diga: ninguém é culpado. Segunda regra para o deserto. Versículo de número 18. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Então era um homer por cada alma, por cada pessoa. Se a sua família tinha 5, você pegava 5. Só que existiam algumas pessoas que pegavam mais. E comiam, não sobrava. E as que pegavam menos, não faltava. Segunda regra do seu período desértico. Cada um tem uma quantidade necessária. Nós não somos iguais no deserto. Às vezes você precisa de muita alegria, o outro precisa de pouca. Às vezes o outro precisa de mais segurança e você precisa de menos. Às vezes você precisa de mais carinho, o outro precisa de menos. E você precisa entender sobre as coisas que você mais precisa no deserto, conhecendo as suas necessidades. Por quê? Porque são as coisas que mais você precisa que irão doer no dia do deserto. Vou explicar. Segunda regra é que nós somos pessoas diferentes. Somos almas diferentes, somos seres humanos diferentes, temos uma constituição diferente. Isso é totalmente lindo, maravilhoso e sem problema. Só que alguns de nós precisamos mais de alguma coisa. Por exemplo, você é uma pessoa que precisa mais de segurança. A outra precisa mais de carinho. Onde Satanás vai trabalhar com você? Ele vai trabalhar retirando o carinho ao seu redor? Não, você precisa mais de segurança. Onde ele vai atacar? Nas bases da sua segurança. A outra precisa mais de carinho e de atenção. Ele vai atacar na base de segurança? Não. Ele vai atacar na base de carinho e de atenção. Segunda regra, conheça o seu calcanhar de Aquiles. Conheça a sua base frágil. Conheça as suas necessidades mais urgentes, imediatas. Conheça onde você fraqueja, onde você fracassa. Porque são nessas áreas que Satanás vai atacar. Aquele que colhia muito, não sobrava. O homer. E aquele que colhia pouco, não faltava. O que você precisa entender é que no deserto, as nossas necessidades básicas humanas serão totalmente alvejadas pelo diabo. Porque somos diferentes. Somos diferentes. As pessoas, por exemplo, que são desprezadas e se rebelam, e as que são desprezadas se insurgem em si mesmas, se sente diminuída, ele vai fazer o quê?
Essa vai ficar ensoberbecida? Não. Essa vai ficar diminuída, chateada, se sentir escanteada. E essa vai se sentir ensoberbecida. Preciso criar uma situação para essa e uma situação para essa. Ó, ele é inteligente. Nós também temos que ser inteligentes. Dá para você entender que você, quando passa pelo deserto, você precisa entender a acessibilidade mais fácil que o diabo tem na sua vida. Quais são os seus pontos fracos? Você sabe quais são os seus pontos fracos? Quando você passa pelo deserto? É só você olhar para a sua crise. Você olha para a sua crise e você percebe o que mais pega, o que mais pegou. E quando você passa para o deserto, Satanás vai atacar essas áreas. São essas áreas que ele vai atacar. Ele vai fazer você ficar sentido, ressentido, magoado, soberbo, dependendo da sua constituição. Não é todas as ciladas que funcionam para todas. As ciladas são muito bem administradas para cada um. Os dardos inflamados são bem administrados para cada um. Por exemplo, tem pessoas que Satanás levanta a barreira e ele desanima. E tem pessoas que Satanás levanta a barreira e ele fica mais animado ainda. Então ele não usa a mesma estratégia em todas as pessoas. Então ele analisa o que ele pode usar, quando ele pode usar, de que maneira ele pode usar. E você tem que conhecer. Quando você passa para o deserto, o teu avesso. O que é que vai fazer com que você fique caído, prostrado, desanimado, abatido? Por quê? Porque as nossas necessidades, elas são diferentes. E é no deserto que você vai enxergar isso. Tem gente que passa pelo deserto e você pode passar por ele e não cumprimentar ele. Você pode passar por ele e nem enxergar, mas foi sem querer. Ele, meu irmão, nem viu também. Tem gente que se ele estiver no deserto, você passar por ele e dizer assim, paz, tudo bem, é a morte. É a morte para ele. Você tem que chegar, você tem que abraçar, você tem que beijar. Você tem que ir. Mas como é que você vai saber? Você consegue entender as nossas necessidades? Elas são diferentes. Então você precisa entender a sua construção e quais são as partes mais delicadas da sua vida. Você precisa saber isso e cuidar dessas partes e vigiar. Quando Jesus diz assim, vocês precisam vigiar, o que é que eu tenho que vigiar? São as minhas partes delicadas. Você vigia as suas partes delicadas. Por quê? Porque essa será a área onde Satanás vai atacar. Diga, eu entendi. Qual é a primeira lei do deserto? O alimento é só para o dia. Segunda lei, analise a sua sensibilidade, qual é a área, e cuida dela 24 horas, porque ela será o foco do inimigo. Terceira regra, vamos lá, versículo de número 19. E disse Moisés, vocês vão pegar na segunda-feira, o maná para segunda-feira, na terça-feira para terça-feira. Ninguém vai pegar para amanhã, correto? Combinado? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Explica para o seu irmão a terceira regra do maná no deserto. Você lê o versículo, explica. Agora, traduza isso para o espiritual. Não se podia na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Não se podia no domingo. Não se podia, não podia pegar para o dia seguinte. Não podia sobrar. Se sobrava, juntava bicho e cheirava mal. O que significa isso para a sua vida espiritual? Não podia sobrar. Se alguém pegasse a mais, juntava bicho e cheirava mal. Deixa eu te explicar uma coisa. Em nome de Jesus, eu gostaria muito que você entendesse isso. Satanás tem
inúmeras estratégias para as pessoas não terem atividades corretas no momento do deserto. No período do deserto, Satanás vai querer te alimentar com coisas humanas, coisas dele. Alegria dele, festa dele, paz dele, segurança dele. Entendeu? Que você pegue a alegria do lado de fora, a paz do lado de fora, a segurança do lado de fora e comece a alimentar a sua fome e a sua necessidade no deserto. É isso que ele quer. Te fazendo um crente abduzido. Te fazendo um crente totalmente avesso à realidade espiritual que você está vivendo. Ele quer que você pegue a paz do mundo e coloque dentro do coração. Ele quer que você pegue a segurança do seu carro, da sua casa, da sua aposentadoria e coloque dentro do coração. Ele quer que o seu cargo da igreja, o seu dom, pegue e coloque dentro do seu coração. O que mais? Vamos lá. Ele quer que você faça uso de recursos para suprir o seu vazio e aquilo que Deus ia te sustentar. Porque faltou paz, não tem paz. Por quê? Porque a guerra é importante. Naquele momento de guerra interior, onde faltou a paz, onde faltou o maná, você vai analisar, vai olhar, as coisas vão levantar-se, e então virá a paz do Espírito Santo, proveniente, como diz Isaías, do governo de Cristo. Faltou o amor, rancor, ódio, amargura. Por quê? Porque naquele momento o coração está esboçando, está pondo para fora. Então vem o amor do Senhor Jesus, limpando. O que Satanás faz? Satanás vai fazer com que as coisas de fora comecem a alimentar você ilegalmente. Então você vai começar a se sentir seguro por causa do dinheiro. Você vai começar a ter paz por causa da sua condição. Você vai começar a ter alegria nos seus passeios. Você vai começar a ter festa por meio de suas amizades. E aí vai criar bicho. Vai criar bicho, vai cheirar mal. Vai criar bicho. Vai criar bicho e vai cheirar mal. E você vai apodrecer por dentro, como muitos crentes apodreceram, porque passaram por um deserto e não entenderam que aquele momento desértico era para que eles pudessem ser alimentados por Deus. Aquele momento era para eles serem limpos daquilo de mal que havia dentro deles, de tudo aquilo que o Espírito Santo enxergava e via, e que não podia sair em outra hora. E foi aquele momento que a palavra suscitou e tirou. Olha aí você tem inveja. Olha aí você tem carência, você tem demência. Olha você. E naquele momento o crente não quis, e ele começa a receber recursos do lado de fora, e ele começa a se enfiar dentro da igreja, dentro dos cargos, dentro dos talentos, escondendo-se de sua realidade, escondendo-se de suas necessidades do Senhor Jesus, escondendo-se das necessidades de chorar pelo maná, de chorar pela provisão legítima e real que vem de Deus. Senhor, eu quero uma paz onde Cristo é o governador. Senhor, eu quero uma alegria que é a força da minha existência. Senhor, eu quero o fruto do Espírito Santo. Eu quero uma segurança que não se embasa na terra, mas é baseada na minha fé em Ti. Será que você consegue entender a terceira regra? Juntar bicho, cheirar mal para o Espírito Santo. E você não consegue entender as suas necessidades sobre Deus. E você não consegue entender que a única paz que resiste no dia mau é a paz que Cristo é o governador, e do aumento deste principado a paz não tem fim. E você não consegue entender que a única alegria que fica e que é fiel aqui dentro e aí dentro é aquela alegria proveniente do Espírito Santo de Deus. E você, quando se vê vazio, você não consegue perceber. Chega de fugir, chega de ajuntar para ter bicho dentro. Você já teve bicho dentro de você, meu irmão? Já cheirou mal? Já tentou fugir de alguns desertos, já tentou fugir de algumas podas, já tentou fugir de alguns oleiros, já tentou fugir, alimentando-se, procurando nos amigos, procurando na vida, procurando nas seguranças, procurando nas circunstâncias, e de repente você viu que tinha bicho. Está
estava apodrecendo por dentro. Estava apodrecendo por dentro. Já não conseguia mais. Não conseguia mais se reintegrar, não conseguia mais olhar para Deus, não conseguia mais amá-lo como antes, não conseguia mais querê-lo como antes, não conseguia. Porque é o seguinte, todos nós passamos por fases, todos nós passamos por situações, mas o nosso amor, meu irmão, ele não muda. Quando o seu amor é abalado é por causa dos bichos. Reserva ilegal. O amor é abalado por causa dos bichos. Porque nós falhamos, nós erramos, nós somos humanos, nós passamos e repassamos, mas o nosso amor por Ele é quente, é gostoso, é forte, é inabalável. Nós amamos Jesus e essa é a única verdade que nós temos. Amamos Jesus, amamos Jesus, amamos Jesus. E quando você percebe a presença dos bichos e do fedor, do mau cheiro, quando começa a sair de dentro de você críticas, análises, tudo para você é um racional contínuo, tudo para você é frio, aquela canção não te quebranta mais, aquela palavra não fala mais, a escritura não diz mais, o amor não existe mais, tudo é muito humano. Não pode ter bicho aí. Não pode cheirar mal. Se tem bicho e cheirou mal é porque não era de Deus. Entende? Quarta regra, versículo 21. E eles, pois, o colhiam cada manhã. Diga, tem que ser bem de manhã. Cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia. Explica isso que é espiritual para o seu irmão. Quantos cometem esse erro? A procurar o maná, o sol já derreteu ele. Aí fica assim, desesperado, um no outro. Me dá um pouquinho do teu maná, me dá um pouquinho do teu maná, me dá um pouquinho do teu maná. Me ama, mostra Jesus para mim, mostra o amor de Jesus para mim. Mostra. Quando você percebe que está no deserto, você tem que ser diligente e não negligente. É cedo que se levanta. É cedo que se combate a tristeza. É cedo que se combate a soberba. É cedo que se combate a arrogância. É cedo que se combate a murmuração, a rebelião. É cedo que se combate a culpa, a amargura. É cedo. Brinca com a tristeza, brinca com a culpa, brinca com a amargura. Brinca, você vai ver no que elas irão se tornar. Quando o sol aquecia, não existia mais maná. Quem levantasse tarde, perdia. Tarde demais. Alguns têm acordado tarde demais. Depois que a tristeza se tornou amargura, a revolta. Depois que a insegurança e a ansiedade se tornaram medo, e o medo se tornou revolta. É cedo. Não pode esperar o sol esquentar, meu irmão. Você tem esperado o sol esquentar? Você não identifica uma raiz de amargura? Você não identifica um ressentimento? Você não identifica? Não consegue enxergar os planos do diabo? É impressionante como algumas pessoas não conseguem interpretar os planos de Satanás e entender. É tão simples, o que é que o diabo quer? Pastor, é tão difícil entender Deus? Entenda um pouquinho o Satanás então. O que o diabo quer? É só fazer o contrário, dá certo. Está esperando ficar com ódio? Está esperando ficar azedo? Está esperando ficar frio? Está esperando o quê? Está esperando? O que nós estamos esperando? Você olha e você vê uma cilada, você olha e vê um plano, você olha e vê uma estratégia. O que nós estamos esperando? Ou você acha que você nunca vai apostatar, que você nunca vai desviar? Você acha que você nunca? Aí eu tenho um versículo de Paulo que diz assim. Como é que Paulo diz? Aquele que está, cuide-se. E o que Jesus disse? Na verdade, a carne é, mesmo que o espírito esteja, a carne é.
E aí? Você vai esperar? Você vai brincar com estratégias satânicas? Você vai brincar com sentimento? Você começa a gostar de ficar triste? Não durma, não durma, não durma se não limpar seu coração. Não durma, não durma, não durma. Pastor, eu vou ter que passar a noite acordado, pois passe. Mas não durma com sentimento no coração. Por quê? Porque os desviados começaram assim, os apóstatas começaram assim, os galhos secos cortados da videira começaram assim. Ignoraram o perigo das sementes malignas dentro do coração. Não deixe o sol esquentar. Diga, eu entendi. Quinta, versículo 22. Aconteceu que ao 7º dia, colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. Todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, sábado, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. O que quiserdes em água, cozeio em água. E tudo que sobejar, guardai-vos para amanhã. E guardaram até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Explica isso espiritualmente para o seu irmão. Eles tinham que colher para o dia, até a noite tinha que acabar. Mas na sexta-feira, eles tinham que colher porção dobrada, porque no dia seguinte, isso aqui é antes da lei, não tem nada a ver com a lei, ainda não havia sido dado. Na sexta-feira, eles tinham que colher o dobro, porque no sábado não haveria no campo. Não tinha. Alguns até saíram para procurar. E o Senhor diz, até quando esse povo não vai me obedecer? Na sexta-feira, eles iriam, quem queria assar, quem queria cozinhar, deixava pronto para comer no sábado. O que significa isso? Quinta regra. Existe um dia. Simbologia, tá? E você precisa entender uma coisa. Que o maná, ele, não importa se você o tem, se você não tem. Jesus disse que não foi o sábado, o homem foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E você sabe quem é o seu sábado hoje? Quem é o seu sábado? Quem é o seu sábado? Quem é o seu descanso? Existe um período no deserto em que você não tem. Você foi colher alegria, não tinha. Você foi colher, não tinha. Você foi colher, não tinha. Só que você ainda o tem. E isso para você é o suficiente. Quem já passou por esse período? Não tinha. Não tinha para colher. O que tinha é aquilo que podia ter sobrado do dia anterior. Daquilo que sobrou do dia anterior, daquilo que você cozeu no dia anterior. Era o que tinha para você comer, nada fresco. Nada fresco. Um alimento feito no dia anterior. Mas você olhou para ele e você disse, Jesus, não tem. Não tem para eu colher. Não tem para eu colher. Mas eu quero te dizer o seguinte. O Senhor me basta. Você já passou por isso? Onde você no seu período desértico não tinha alegria. Você veio para o culto, mas mesmo assim não tinha alegria. Não tinha a paz para colher. Não tinha. E você olhou para Jesus e disse, Jesus, vem aqui. Vamos ficar juntinho. Vamos passar o dia hoje. Vamos passar esse período hoje. O Senhor me basta. Há períodos da sua vida no deserto. Não tem para colher. E alguns de nós até saímos para colher, mas não achamos. E aí você olha para ele e você diz assim, dá.
Dá para ficar sem colher. Dá para ficar com aquilo que foi cozido ontem. Sabe por quê, Jesus? Não tem nada fresco hoje. Mas o que tem de melhor na minha vida não é aquilo que é novo, não é aquilo que é fresco. O que tem de melhor na minha vida tem nome. Você pode dizer o nome dele? Haverá dias no seu deserto em que você não terá o que colher. E você vai ter que se alimentar do que cozeu ontem. Mas você vai comer, vai se alimentar, vai passar o dia. Mas no final do dia você vai perceber mesmo que o que te sustenta não é aquilo que desce do céu, mas aquilo que desceu do céu. No final de tudo, todos nós percebemos que dá para ficar sem. Dá para ficar sem. Dá. Sexta regra, 32. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele, o guardará. Poloá nas vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também a Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Um homer do pão, ou seja, o pão que Israel comeu e a quantia que uma alma comia, um homer. Dentro da onde? Por enquanto diante do testemunho, depois dentro da arca, com a vara de Arão e a tábua da lei. Hebreus diz isso: dentro da arca havia o jarro contendo o maná. Diga comigo, memorial. A sexta lei do deserto é você lembrar do quanto você já foi provido. Será que você consegue lembrar? Será que você consegue lembrar do quanto você já foi provido? Do quanto você já foi abençoado? E será que alguns de nós podemos lembrar que os períodos de maior bênção, que Deus mais te abençoou, foi quando você mais se desviou, foi quando você mais se esqueceu de Deus? Será que o maná não serve para nos lembrar? O sexto propósito e lei do maná no deserto é para que nós nos lembremos. Alguns de nós, os melhores momentos da sua vida foram os piores da sua fé. Os piores, o que você menos quis orar, você menos quis cantar, menos quis servi-lo, menos quis amá-lo. Será que nós não temos memoriais dentro de nós? Será que hoje nós não entendemos que a regra no deserto, bom, hoje eu estou passando por isso, mas eu já tive isso, e Deus já me deu isso, e eu preciso considerar isso porque eu me comportei mal, ou então me comportei bem, e o mesmo Deus que me resgatou, me resgate agora, Memorial, o maná sempre estará diante dos nossos olhos para nos fazer lembrar de todos os recursos que Deus tem nos dado, de toda a graça, de toda a misericórdia, de todo o favor, de tudo aquilo que Deus tem posto diante de nós. O deserto vem, mas o maná também. Será que você tem aí o seu homer de maná em memorial para lembrar? O quanto Deus já foi bom para você? O quanto Deus está sendo bom para você? Existe gratidão, meu irmão? Você sabe como que Deus vê gratidão? Por meio da prova. Deus não acredita no que falamos. Deus confia no que fazemos. Só pode se dizer algo para Deus através de feitos. Porque Ele disse que pelos nossos frutos Ele nos conheceria. Você jamais vai convencer Deus por algo que você diz. Jamais. Somos, não aquilo que pensamos, nem aquilo que dizemos, mas somos aquilo que fazemos. Somos aquilo que fazemos. E gratidão não é palavra. Nada tem a ver com muito obrigado.
Gratidão não tem nada a ver com essa palavra agora que as pessoas usam. Gratidão, nada tem a ver. Gratidão tem a ver com a vida. E pastora, como é que eu reconheço alguém grato? Pessoas gratas são felizes. Pessoas gratas são alegres. Pessoas gratas são de bem com a vida. Pessoas gratas são de bem com o próximo. Pessoas gratas não acusam, não condenam. Pessoas gratas têm mão para estender, têm mão para ajudar. Pessoas gratas, isso é gratidão. O resto é balela de crente. Não adianta você dizer muito obrigado para uma pessoa, então gratidão. Isso é bom, faz parte da nossa etiqueta. É bom para a educação, mas a gratidão é muito mais do que isso. E a gratidão com respeito a Deus é a sua vida, a sua submissão, a sua obediência. Sim, Senhor. Amém, Senhor. É um deserto, é um período. Vou obedecer às regras. Amém, Jesus. Eu tenho aqui o memorial. Senhor, o Senhor é muito bom para mim, foi muito bom e continuará sendo. E eu tenho memória. Você tem memória? Você tem memória? Lembra aquela oração que você fez, que você nem falou, você só pensou e Deus fez? Você lembra disso? Quem se lembra disso? Você lembra disso? Você lembra de recursos, de provisões pequenas, que se você contasse para alguém, você ficaria envergonhado, porque a pessoa olharia e dizia assim, mas isso aí é muito pouco, mas para você foi o seu milagre do ano, da época da vida, porque você nem esboçou e você pensou, e nem fez uma oração muito eclética, nada disso, nem uma oração com parâmetros, com dúvida, nada disso, você só pensou que você precisava, e então Deus fez. Sétimo e último, versículo 35. Hoje eu li esse versículo e chorei. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Em Josué capítulo 5, versículo de número 11 e 12, não precisa abrir. Está escrito, depois da Páscoa, da circuncisão, a Bíblia diz assim, que Josué, naquele ano, primeira vez que eles comeram espigas tostadas, no dia seguinte o maná cessou. O dia que eu e você estivermos na nossa Canaã, não precisaremos mais do maná. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos do maná. E você precisa entender as 7 regras para mantê-lo, porque ele é a sustentação emocional que você precisa. Existem muitos crentes que estão cansados, tristes, sobrecarregados, abatidos, desanimados. Por quê? Porque não têm comido do maná. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você olhasse para o seu coração. Quem sabe você está passando por um deserto. E no deserto, solidão, cansaço, tristeza, revolta. São sentimentos comuns em alguns. Alguns mais, outros menos. E eu gostaria que você colocasse isso diante do Senhor agora. Seu cansaço, sua má interpretação. Quem sabe nesse período de deserto, Satanás conseguiu colocar mágoa no seu coração. Ressentimento com respeito a alguém. Diga para o Senhor agora, eu entendi, nada tem a ver com ninguém. Foi uma estratégia de Satanás e eu caí. Diz para Deus agora. Diz para o Senhor agora. Diz para o Senhor. O Senhor está dizendo para você. Eu quero que você conheça as áreas da sensibilidade suas. Se você é carente, vai ser a carência. Se você é soberbo, vai ser a soberba. Se você é ansioso e inseguro, vai ser a insegurança.
Todas as estratégias do inimigo terão apenas um objetivo: rebelar seu coração contra mim, diz o Senhor. Todas as estratégias de Satanás é para rebelar o seu coração contra Deus, para que não haja quebrantamento, para que não haja vigor, para que não haja alegria, para que o cansaço domine e governe, para que a tristeza aumente. Fala com o Senhor agora. Fala para o Espírito Santo. Este é o seu momento. Se você passou por um período deserto e se comportou mal, faça um rascunho do que Satanás conseguiu com você. Ele tem guardado a sua ficha e vai repetir de novo em outra situação. Faça um rascunho e diga: Senhor, eu caí aqui, e eu preciso cuidar dessa e dessa área. Foi na soberba, foi na carência, foi na insegurança. Quais são as suas características mais sobressalentes, que sobressaem mais? Espírito Santo de Deus, toda a Escritura é para nos ensinar a lidar conosco. Confessamos que o inimigo das nossas almas tem nos impedido de nos conhecer. Tem nos impedido, meu Deus, de enxergarmos e olharmos para dentro de nós. Deus, quantos de nós não nos conhecemos? Quantos de nós não conseguimos identificar uma cilada, um dardo inflamado? E quando vai perceber, já inflamou o coração inteiro, o escudo da fé não funcionou. Quantas mentes atacadas por argumentos malignos que o capacete não funcionou. A couraça não tem guardado o coração. Os pés machucados na jornada por falta do evangelho da paz. A falta da palavra dentro da alma, que divide, que separa e que mostra. Deus nos perdoe pela falta de dedicação que temos de olharmos para nós e de aplicarmos a nós a tua palavra. Perdoa-nos, Deus, pela falta que temos, pela negligência que temos, Deus, de não conhecermos a nós mesmos. E por isso temos caído nas estratégias de Satanás. Que saiamos daqui nesta noite sabendo cada fragilidade do nosso ser, cada ponto frágil que nós temos, meu Deus. E dizermos não a Satanás, e dizermos não às miríades das trevas. Muitos têm caído, muitos têm sucumbido, muitos têm acreditado no próprio sentimento, muitos têm crido nos próprios pensamentos, muitos têm sido envolvidos, ó Deus, pelas próprias comoções humanas. Ó Deus, depois de Davi temos Paulo, que conhecia mais que ninguém a alma humana como um ser humano. E quanto nós temos negligenciado o conhecimento, nós não nos conhecemos. E é por isso que no deserto, Deus, no deserto, não nos contentamos com um alimento cotidiano. Por isso que no deserto, Deus, nós não entendemos as nossas debilidades, não entendemos as nossas fraquezas, e é por isso, Deus, que nós nos perdemos e caímos em situações. Por isso que no deserto, nós muitas vezes nos alimentamos de alimentos ilegais, e tem bicho muitas vezes, Pai, e é por isso que no deserto muitas vezes deixamos o sol derreter o nosso maná, e ficamos atrasados contemplando situações. É por isso que no deserto muitas vezes, Senhor, não nos contentamos apenas com o Senhor no nosso sábado, no nosso descanso, no dia de introspecção interna. E é por isso que no deserto não temos memorial, não temos memória do que nos foi feito, dos resgates, dos livramentos. E é por isso que no deserto não entendemos que apenas na nossa Canaã celestial não precisaremos mais do maná diário. Oh Espírito Santo de Deus, ensina-nos a termos sabedoria. O apóstolo Paulo nos ensina a sermos inteligentes, espirituais, e eu rogo por esta igreja. Eu rogo por esta igreja, Espírito Santo de Deus, quando muitos estão sendo engodados por sentimentos malignos, quando muitos têm sido, Deus, atropelados pelo próprio coração, eu rogo, Espírito Santo de Deus,
investimento das trevas que seja falido dentro de cada um de nós, toda obra satânica, todo império das trevas de Satanás. Nós declaramos que somos o rebanho de Cristo, nós declaramos que a libertação proveniente do Calvário é direito nosso, e temos aliança com o sangue de Cristo para desfrutarmos dessa liberdade. E eu te peço, para todo aquele que está amarrado em suas emoções, amarrado em seus grilhões, liberta, Espírito Santo de Deus, liberta, Espírito Santo de Deus, aquele que as emoções estão vencendo, aquele que o fracasso está tomando conta, aquele que as trevas estão dominando. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora que pelo poder da espada desembanhada de 2 gumes haja libertação no coração daqueles que estejam fermentados ou fomentados, daqueles que estão enganados e corrompidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Deus, eu te peço, Deus, o bem mais precioso que existe são as nossas almas. Deus, salve as almas aqui presentes, salve as almas do engodo, salve as almas do engano, salve as almas da frieza, salve as almas que estão aqui. É teu rebanho, é teu aprisco. Espírito Santo de Deus, é teu rebanho, é teu aprisco. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero fazer um pedido neste momento. Eu quero que todas as intercessoras, não apenas as intercessoras, você que é uma pessoa de oração, eu queria que você orasse pela igreja, para que todas as pessoas que estão sendo dominadas por uma seta, por um dardo, todas as pessoas que estão sendo dominadas por um sentimento e estão se esfriando na fé, e não estão conseguindo saber lidar com o deserto, e estão atribuindo a isso, aquilo, outro, e não conseguem entender o perigo que estão incorrendo. Eu queria que você orasse junto comigo essa semana. Se você puder jejuar, eu gostaria que você jejuasse, para que o Espírito Santo venha desbaratar estratégias, para que o Espírito Santo venha tirar, como o próprio apóstolo Paulo diz, todo o entenebrecimento, toda a cobertura de trevas, em nome de Jesus. Todo aquele que está debaixo de um engano, de uma feitiçaria, de um encantamento. Feitiçaria não é galinha preta, feitiçaria é um envolvimento emocional. Não existia galinha preta no Antigo Testamento. É um envolvimento emocional, onde as pessoas são envolvidas emocionalmente com um problema, com uma questão, com uma situação, e elas degringolam, elas não conseguem sair dali. E eu quero que você esteja comigo unido com essas pessoas que estão degringolando na fé, na vida espiritual, porque não estão sabendo passar por um deserto, por um ataque maligno, por uma situação, um estratagema do diabo. Diga amém. Levante sua mão direita para o alto. O poder da palavra a ti ministrado não vem apenas ser caráter informativo, mas vem mudar a sua vida a partir de hoje. Venha mudar a tua vida, a sua alma, venha mudar o seu coração, e que essa palavra funcione como espada afiada de